E aí? Qual é, qual é a resposta do caminho a um problema? Queria dar a resposta do caminho. Hoje eu tô em homenagem à minha mãe, usando um brinco que ela me deu. Não tem o que me faça deixar de usar esse brinco. Minha mãe, não tem muito tempo que eu perdi ela. E eu até hoje uso vez ou outra assim. Eu tinha deixado mais de usar o hábito de usar as coisas. Por alguns, de início, motivo religioso, mas depois de alguns estudos eu vi que era meio relativo. E quando minha mãe se foi, eu botava assim e tal. Ela gostava e perguntava até quando eu tirava. Por que tirou? Hoje eu boto. Aí hoje a galera pode olhar assim, não, que negócio é esse, né, velho? Mas o que tem por sentimento nessas coisas, ninguém consegue medir, ver ou tá ao alcance dos olhos alheios. É pura estética. Agora hoje em dia é pura estética com recordação da minha mãe. É mais do que a própria estética. Às vezes boto assim pra mostrar respeito, honra, ou saudade e tal. E era dela, com destino, ela gostava muito de joia. Enfim, do nada falando de brinco aqui e tal. Mas hoje eu queria falar, dar a resposta do que eu chamo do caminho, né? Qual é a perspectiva do caminho com relação às obras? Se valem ou não valem? Se é as obras, se é a graça? Não é não? Se não tem como ser os dois. Não tem parte nos dois, né? E a visão mais simplista geral é essa. Né? Ah, porque é obra, ou é obra ou é graça. E a resposta é, você tá lendo o que, meu irmão? Então, você tá lendo tudo, né? Armínio, Calvino, só não tá lendo a Bíblia. Não, porque tem que escolher entre um e outro. Cara, você tá lendo o que, meu irmão? Pelo amor de Deus, o que é que você tá lendo? Você tá fazendo diferença de graça e obra. A graça tem exigência de obra, você sabia? Que o papel da redenção e da mudança do ser cobra de você um comportamento frequente para a validação da tua fé. Portanto, se precisa ser validado, não tem valor se você não tiver. Logo, é uma parte operante e necessária para o cumprimento da tua fé. Não adianta nem fazer espasmos, né? Então, enfim. Você está no canal O Caminho, onde a gente tenta recorrer ao pensamento primitivo da igreja primitiva, né? É um pouco arrogante da minha parte. Como é que eu posso fazer isso? Mas baseando nos meus estudos, no que eu aprendi, que eu acho que pode agregar alguém, etc e pá, eu faço esses vídeos naquilo que eu aprendi, na visão do que aquilo que eu aprendi do que é o mais primitivo. Eu sou inerrante? A resposta é não. Eu sou altamente fracassável. Falo essas coisas com certa humildade, reconhecendo que eu posso mudar o tempo todo. Não sou dono da verdade. Mas, enfim, vamos para o assunto, né? E o assunto é obras ou fé, o que é que salva o homem? Ou é obra ou é fé? A graça de Deus chega no homem, mas se o homem não viver como um agraciado, ele vai para o céu ou para o inferno? Ele perde a salvação? Tem como resistir à graça? A algumas inocências, eu vou chamar assim, de algumas pessoas que acham que não se pode perder a harmonia com a divindade. Citam versículos até assim, não perderei de nenhum modo os meus. Eu acho que é um pouco meio que saindo do contexto. Mas eu entendo a perspectiva desses. De modo algum perderei os meus de Jesus. Então aqui, ó, pá, tal, não é isso. Se perde sim o papel salvífico, muito provavelmente a separação do bode das ovelhas tem a ver com o aprisco do próprio Cristo. Então se aprisco é todos que atenderam a graça e tal, e pá. Mas isso vai virar um megazord, né? Vai virar o conceito da predestinação, mas para dar uma base muito forte ao conceito da predestinação, um dos elementos muito fortes é que a graça não pode ser resistida, né? E Deus não pode falhar em escolher um servo seu. Cristo não falha, né? Em escolher um servo seu. E tal, e pá, e vai dizer assim, tal, aquela
velha e humilde prepotência humana em entender que o coração de Deus com relação ao que nem é muito domável, né, o próprio homem, que é a ideia de a salvação do outro e de si. Isso não compete. O mistério da fé é para outra coisa, né? Você dizer como é que funciona a mentalidade de Deus é você realmente querer tropeçar, meu irmão. Você querer cair na própria soberba. Não porque é assim assado, é assim e tal, e não tem como cair, não tem como pai, etc. Vai acreditando que você consegue colocar Deus em papel e caneta. Você vai se frustrar muito. Muito, de verdade. Deus vai começar a atender tanto os traços da tua expectativa do que é divino, que no final você vai começar a estranhar quando Deus aparecer de verdade e quando Ele não atender às tuas expectativas. E vai ter que se conflitar entre o Deus real e o Deus que você espera. E você vai acabar confuso. Vamos lá. Efésios 2. Isso aqui é a base de toda a gambiarra cristã posterior. Para falar de que é por obras ou sem obras. É uma coisa que eu vejo todo mundo querendo debater. Ninguém prestando atenção no básico. O dilema de Efésios lembra um pouquinho o dilema de Romanos, a tratação da carta. Então, você tem que ler Efésios propriamente como Efésios, mas tem que para entender a mente paulina, você tem que saber todas as outras cartas. E a tratação, né? Vós estavamos mortos em seus delitos e pecados, neles viveis outrora, conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe da... Enfim, vamos lá. Com eles, só também eu quero pegar o principal relato. Aqui, Efésios 2, 6. Deus é rico, misericordioso e tal, etc. Gentios. Meu Deus do céu, deixa eu achar esse verso pela fé. Enfim, o que eu acho melhor nem citar o versículo por inteiro, mas falar de todo o contexto por alto, assim, que é melhor, né? Pra não dizer que tá faltando contexto. Vamos lá. Há um grande conflito em Efésios 2. Não é um conflito, mas que parece que está se abordando coisas que nem o próprio texto captou com o tamanho da medida real do que é aquilo que ele está abordando, né? Então, e Paulo sempre fazia um pouco disso, né? Ele sempre falava assim, olha, eu tô falando com vocês aqui por carta, mas eu preferia pessoalmente porque não dá para tratar as coisas desse jeito, não dá para limitar nesse modo, né? O que vocês precisam. Mas o que eu quero dizer aqui, enfim, a salvação vem mediante a fé, não por meio de obras, para que ninguém se ensoberbeça, se exalte. Mas o que são essas obras? Você deve pensar. E o que é essa graça mediante a fé que Paulo fala? O que é fé? E pense. Tiago vai nos ajudar com isso. Pela boca do próprio Paulo, quando ele vai falar do que é a natureza da fé, ele vai dizer que a fé é expectativa, é mente. É a forma como que você se direciona aqui. É a forma como que você muda aqui, razão. E Tiago vai falar a razão, a fé, o intelecto, a mentalidade, sem obras é morta. Como é que você tem um antídoto, cara, de alguma enfermidade e não faz uma medicação? Como é que você sabe que tem um certo a se fazer e não faz? Me diz aí. Você é culpado por saber o certo e não fazê-lo. Se torna culpado aquele que sabe, por isso que, cara, eu vou nem falar de todo jeito que eu tô falando naturalmente que tem a carta de Tiago. Só para conectar logo com o espírito do qual é a direção do que ele escrevia a carta.
Aqueles que sabem, velho, o que é devido fazer e não deve o que faz, não faz o que deve, já tá fracassando. Ele não precisa nem fazer e fracassar, ele já fracassa. Em respeitar o fracasso e não fazer nada. Ter na cabeça e não dar à luz à ação é ter um pensamento pior na culpa. E a fé é esse compromisso, meu irmão, com aquilo que você recebeu aqui, para trazer para cá. Logo de cara eu já estou dizendo que a obra é crucial e vivificadora dos efeitos da fé. Mas se eu tenho na mente e não tenho no coração, você tem culpa. Tiago já fala sobre isso. Você tem culpa. Se eu tenho na mente e não tenho na obra, eu vou ser salvo? Não, você tem culpa. Você tem culpa. Para o mestre Nazareno, aquele que diz que sabe e não age como quem sabe, se faz ainda mais culpado. Foi o que ele disse para os fariseus. Porque vocês dizem que ver. Vocês são muito mais dignos de julgamento do que se dissesse que não visse. É aumentar a culpa, cautela, muita cautela mesmo. Dizer que é da fé e dar um tiro no próprio pé das obras e dizê-las que não importa, principalmente para uma escritura que de cabo a rabo fala tanto do julgamento futuro sobre as obras de todos os homens da terra. E olha, vou te falar a verdade também, sobre as obras também, além do julgamento externo de todo o mundo, as obras do próprio Cristo julgando a igreja dele em obras, em testemunho. Vê que interessante, a obra ela está em tudo que é lado. Você quer ser o cara externo, obra. Você quer ser o cara interno, obra também, você tem que ter validação. Não tem nenhum qualquer problema. Algumas pessoas falam assim, não por obras para que o homem se glorie. Quebrando a expectativa da própria carta de Paulo às vezes, né? Considerando que as obras que Paulo está fazendo contraste, é sobre aqueles que já nascem com a etnia hebreia. A obra é aquela cujo qual Deus pede para que os hebreus tenham, né? Quando Paulo fala obra, ele não está falando braçais. Ele não está falando o ato de amar o outro, não, porque essas obras são válidas. Ele está falando da obra que sustentava a aliança de Deus com o outro, a circuncisão. Por meio dessa obra, que era quando alguém tinha lá seu prepúcio marcado, cortado, né? Você fazia diferença entre os outros. Por meio dessa obra, você recebia obras da lei, você estava preso às obras da lei, né? Ao modelo tribal do culto a Deus. Mas por meio dessa obra inicial chamada circuncisão do prepúcio. O contexto de Paulo é esse. Veja que ele fala assim, outrora vocês eram gentios porque todos estavam destituídos conforme seus crimes, seus pecados diante de Deus. Então, a obra ali não é obra ordinária para qualquer coisa, não. No contexto de Paulo, é olhar para esse fato, fazer contraposição daqueles que era tão fácil de acontecer nas igrejas dos judeus, dizendo, viemos primeiro. As sombras da aliança nova revelou-se no nosso povo. Estamos em vantagem diante de vocês. E vocês querem ensinar o que às vezes poderia até dificultar para quem queria lugar na igreja, velho. Os outros gentios, né? Vocês não vão ensinar nada aqui não, a gente vai dizer o que tem que ensinar, porque veio por meio de nós. Então a liderança fica conosco. Aí Paulo fala sobre a circuncisão do coração. E é legal falar do coração, porque coração está muito associado com consciência e mentalidade. No Antigo Testamento, na perspectiva hebraica. E mentalidade está ligado ao que a fé discerne, a expectativa e a mudança de razão, que é trabalhado na fé. Para você atender com isso aqui, obras. De novo. Mas eu quero entender, beleza. A gente já falou que as obras têm a ver com isso, o contraste da fácil soberba que pode ter um com o outro. E Paulo lembra também da graça, não é para enaltecer simplesmente gentios, mas para lembrar que também que eles foram adotados. Nem para os gentios começar assim, Deus invalidou a vossa aliança.
está dando preferência a nós. Não, também é para deixar os gentios quietinhos, porque os dois foram submetidos à mesma graça. Tanto judeus que já vieram antes, quanto gentios, que nunca tiveram prepúcio marcado, etc, etc. Então Paulo fala sobre essas obras porque era essa obra principal de circuncisão que levava você a se fechar e se ficar atrelado às outras obras da lei, para corresponder a esta expectativa divina por meio da contemplação tribal, de tribo, de raça, de povo e tal. Quando Deus agora se faz universal por meio da doação de Cristo, não há judeu nem grego e tal, Paulo repete muito sobre isso nessas cartas. Não é sobre obra para que os homens se gloriem, mas o próprio Paulo fala assim: eu me glorio de vocês, da igreja. Falando da igreja em suas cartas, né? Se vocês dizem que é por fé e tal, principalmente contra os judeus, ele fala assim: olha, eu conheço o cara que foi ao terceiro céu, etc, etc. Falando de autogloriação, né? Então se gloriar, ter obras e se gloriar por obras, onde é que está o pecado? Nas escrituras você vai ver até texto afirmando sobre isso. Portanto, é a humildade, claro. As obras, elas são cruciais. É como você ter um sonho e não ter a prática. Quando é que você vai o transformar? É porque as escrituras entendem que se está aqui e não vem para cá, é morto. Dizem o seguinte lá em Provérbios 16:3: confia no Senhor as obras de tuas mãos, e o que há no teu pensamento será realizado. A fé está aqui. Ah, mas o que a fé ensina? A fé ensina que você deve nascer de novo, todos os dias se negar a si mesmo e ter prática. Agora só pensa: eu sei que devo negar a si mesmo, e não nega a si mesmo, não age assim. Agora pensa assim: eu sei que devo ter misericórdia, ser piedoso, e não faz isso. E me diz qual é o teu galardão no final, se não só de culpa. Porque aumentando-se o conhecimento, não sei se você sabe, a responsabilidade aumenta. E essa gradatividade de conhecimento e responsabilidade é bem ressoada na Epístola de Hebreu. Vocês ainda estão no leite, deveriam estar bem mais preparados, maduros, para o mantimento sólido. O hebreu não desrespeita dando conhecimento a qualquer um, não, ele é por escala. Porque tem que ter dignação. Por meio da graça. A fé por meio da graça. Que graça é essa? Graça é quando você dá um dom que não se pode ser devolvido. Que dom é esse? A manifestação da expiação vinda de Cristo. E é uma doação divina. E a fé vem por meio disso, quando você acredita que essa doação existiu. E que Deus mandou o seu Filho para nos redimir. Essa é a fé. E quando você acredita, não é porque ele veio e simplesmente não acredita, você acredita operando como quem acreditou. Então quando Paulo fala da fé ali, ele não está falando de imaginaçãozinha não, e de crer insossamente sem obras não. Paulo está sendo mais simples, velho, pelo amor de Deus. Para não falar obras e obras, ser repetente e circular, que Paulo é extremamente inteligente nas suas cartas. Fazer um texto realmente muito forte e contrastante. Obras e fé, obras e fé. Nasce pelas obras, porque ali o que discerne o povo de Deus nasce de uma obra realmente de fazer cortar o prepúcio e tal, e selo da aliança. Aqui o selo da aliança está no crer e recepcionar o Filho de Deus manifestado na cruz. Então, crer, fé, obra, circuncisão. Aí ele faz esse contraste sutil e certo, falando como criança, pra gente que nem criança. A intenção de Paulo não é você jogar fora, não é você dizer que tem como a fé justificar sem obras. Não tem canto, meu Deus do céu, é jogar, meu Deus do céu, bicho, meu Deus do céu, não sei onde que você se baseia. Porque quando ele fala de Abraão, Abraão se justificou por meio da obra, mediante a fé. A fé, ele teve fé, praticou conforme creu e foi, e aí vai ter a listinha de herói. Em apelo disso. Isso é para que a gente não beirasse uma doutrina que tem hoje da ideia da graça. Ai, velho, você não tem como revogar a sua eleição. Não é a nossa preocupação dizer que estamos seguros, não. É claro que não. Não deve ser. Será que estou salvo? Será que não estou? Lembre-se
que sobre certeza de salvação, se é pra gente ficar preocupado muito de saber o coração de Deus, sobre quem é salvo, quem não é, quem perde, quem não perde. Tem pessoas que, aparentemente, pelo que Cristo demonstra no seu ensinamento, vai falar no grande dia: eu expulsei demônio, eu curei, tive toda a capacitação daquele que é eleito. Quero entrar. Afastai de mim, vocês que praticam a iniquidade. Muitas pessoas vão se garantir achando que estão de bem com o divino, achando que não tem nenhum problema em redar mal, em aprisionar os outros. Muitas pessoas vão estar seguras no seu mau comportamento, meu irmão. Muitas pessoas vão tentar brincar com a alma alheia. Vão se dizer ser guias, vão se dizer, olha, esse é o facto. Vão esmagar o outro pela verdade que tem na cabeçota. E quando vão chegar, você... Pá, opa, que é isso? Mas peraí, eu curei, eu fiz até os fruto entre aspas, pra cabeça desses, né? Porque eu não tô aqui. Cara, mas tu não entendia o coração de Deus, tu não sabia que a graça era assim irresistível e... desce. Pedro fala que é pra gente ter cautela. Alguns podem se tornar e tinham se tornado 2 vezes filhos do diabo por terem negado a fé. Por que 2 vezes? O que é diabo? Primeiro vamos falar disso. Diabo era o espectro, quase que pessoal também, da figura maldosa. Mas ele era o espectro da oposição daquilo que é produtivo. 2 vezes diabo é aquele que acusa, e 2 vezes filho do diabo é aquele que tem 2 vezes mais culpa, porque recebeu a fé e quis voltar e perdeu. Ou seja, 2 vezes está sobre o dedo deles o porquê eles devem sofrer. Então, se teve a primeira vez é porque eles realmente foram exaltados a primeira vez quando creram. Mas quando voltaram, dobrou-se o erro que eles tentaram sair. Claro que tem o que João diz, né? Aqueles que saíram de nós, quer dizer que na verdade nunca foi dos nossos. Mas essa expressão que João diz, cara, meu Deus do céu. É tão simples de se entender qual é a vocativa da oração dessa frase. Que realmente, velho, às vezes fica chato a paciência.